todos nós somos transmissores de valores. Cada pessoa, voluntária ou involuntariamente, está transmitindo valores, positivos ou negativos. É qualquer coisa que nós até fazemos sem programa e sem querer. Nós fazemos-lo inconscientemente e involuntariamente. Para eu ser um bom transmissor de valores, quem é que eu tenho que ser? Características é que eu tenho que desenvolver? O que é que eu devo fazer para estar realmente à altura desta missão? Somente aquele que tem uma noção saudável do seu valor está apto a tecer relacionamentos, laços com Deus e com os seus semelhantes. Somente aquele que está consciente de que tem este valor. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs da Igreja de Setúbal. Geralmente dizem-se palavras de circunstância, não é verdade? Quando vimos a algum lugar e que temos que nos dirigir ao público. E não vos quero dirigir palavras de circunstância nesta manhã. Quero dizer-vos com toda a sinceridade que estou muito feliz por estar convosco nesta manhã, por tudo o que já recebi na escola sabatina e por este calor que eu sinto de estar com os irmãos, com esta comunidade crente aqui, que é realmente o corpo de Cristo aqui neste lugar. E como bom poder estar convosco. Sentir realmente esta fraternidade, e ainda que eu já não venha a Setúbal há muitos anos, não é? Eu dizia à Suzy que há muitos anos que eu não venho, é como se eu tivesse vindo ontem, não é? Estou muito feliz por estar convosco. Tenho aqui muitos amigos antigos, mais recentes, mas muitos irmãos queridos, com alguns eu até tenho algum projeto já para o céu, não é verdade? E agora ainda mais, porque tenho também minha família, tenho a minha prima Fernanda, com toda a sua família, que é uma prima-irmã que eu gosto muito. E agradeço muito à Suzy pelo convite que ela fez. Quando ela me convidou, primeiramente eu disse que não via realmente uma grande possibilidade, não é? Os irmãos sabem que eu agora estou fora destas andanças, destas coisas da família, das mulheres, das crianças, e eu penso que realmente são as pessoas mais novas, que têm mais coisas a dizer, têm tudo fresco na sua mente, que têm realmente que sensibilizar a Igreja para estes temas da educação. Mas depois, pensando bem, eu disse assim, e por que não? E por que não? Terei muito gosto em estar com os irmãos. É esse gosto que eu tenho neste momento e o prazer em estar convosco. Então, eu escolhi para falar com os irmãos, como viram, o tema que nós, enfim, escolhemos para este sábado, tanto de manhã como de tarde, é sobre, de geração a geração, transmitindo valores. É sobre os valores. E falar sobre a transmissão de valores é, em primeiro lugar, falar sobre o transmissor. Não é? Aquele que transmite os valores, que é o pai, que é a mãe, que é o professor, que é o pastor, que é o educador, que é o monitor, mas na realidade todos nós somos transmissores de valores. Cada pessoa, voluntária ou involuntariamente, está transmitindo valores. Positivos ou negativos, é qualquer coisa que nós até fazemos sem programa e sem querer. Nós fazemos-lo inconscientemente e involuntariamente. Por isso que eu pensei nesta manhã falar sobre a pessoa. Porque cada pessoa é um transmissor de valores. E pensar os valores é pensar-se a si próprio. É pensar o transmissor de valores. Para eu ser um bom transmissor de valores, quem é que eu tenho que ser? Características é que eu tenho que desenvolver? O que é que eu devo fazer para estar realmente à altura desta missão voluntária ou involuntária? Então eu pensei, vou falar sobre o ser pessoa. O que é ser pessoa? É na medida em que nós somos pessoas ricas, crescidas, maduras, abençoadas, que nós podemos ser uma riqueza, uma bênção, portanto, para os mais pequeninos que olham para nós. Ser pessoa. Os irmãos sabem que no Antigo Testamento a pessoa, o indivíduo, não tem uma grande expressão. Realmente no Antigo Testamento o primado é para a família, o clã, a tribo. O indivíduo não tem grande expressão, a sua vontade não é realmente tida em conta. Pensem no casamento de Isaac, não é?
Isaac tinha que casar para continuar o plano de Deus, mas quem é que fez o programa para o seu casamento? Foi o seu pai, mais o seu servo, que foram buscar a sua mulher, que ele não escolheu. Sabemos que Deus estava por trás e não temos dúvidas disso, não é? E que até correu bem, não é? O resultado até foi bom. Não 100%, mas enfim, não há resultados 100% bons aqui nos planos desta terra, não é? Mas até correu bem. Mas Isaac não foi nem tido nem achado no assunto. E ainda que seja uma situação extrema, isto mostra-nos até que ponto realmente no Antigo Testamento a pessoa, o indivíduo, não tinha esta expressão, não tinha realmente valor. O indivíduo estava sujeito ao pai enquanto o pai vivesse. Até que o pai morresse, ele não acedia ao seu estatuto de pessoa. Ele era sempre alguém subordinado, portanto, ao seu clã, à sua família. Com Jesus, nós vamos assistir realmente a uma mudança radical. Jesus vai dar à pessoa, tu, entidade individual, ele vai lhe dar um lugar de destaque. Em primeiro lugar, Jesus vai reivindicar a sua autonomia como pessoa em relação com o seu clã familiar. Lembram-se, numa altura em que Jesus pregava e fazia milagres e os fariseus eram contra ele, os seus irmãos e a sua mãe achavam que ele não estava a gerir da melhor maneira o seu ministério e vieram ter com ele. E até achavam que ele estava meio passado. Disseram, ele está fora de si, vamos levá-lo. E quando disseram a Jesus, está lá fora, tua mãe e teus irmãos, o que é que Jesus disse? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os discípulos, ele disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que segue a palavra de Deus é meu irmão, minha mãe, é meu familiar. Corte com uma influência abusiva do grupo. Jesus vai defender, ao defender-se, ele vai defender a pessoa. E aqueles que o queriam seguir, lembram-se, há um homem que o quer seguir e diz, Senhor, seguir-te-ei. E Jesus diz, mas por favor, primeiro deixa-me enterrar o meu pai. Não pensamos que o pai estava morto lá numa essa, não é não? Ele ainda estava vivo e bem vivo, é por isso que ele não era livre. Deixa-me enterrar o meu pai. Quando o meu pai morrer, eu acedo ao meu estatuto de pessoa e eu posso seguir-te, porque eu quero seguir-te. O que é que Jesus disse? Corta, deixa os mortos enterrar os seus mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. E há outro homem que disse, Senhor, eu seguir-te-ei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. E Jesus disse, ninguém que pega no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O reino de Deus dirige-se a pessoas. Pessoas que possam tomar a decisão de o escolher, de o viver e de o propagar. Além disso, nós olhamos para os evangelhos e vemos que Jesus nunca fez nenhum seminário para famílias. Também não fez seminários para casais. Nunca se dirigiu aos casais como tal, nem às famílias como tal. Jesus, na realidade, para ele, o que é importante é a pessoa. Ele não pretendeu corrigir nenhuma instituição social, nem conjugal, nem familiar, nem política. Jesus, realmente, ele se ocupa apenas do indivíduo, da pessoa. Ele fala realmente para as pessoas, impacta pessoas, investe em pessoas. E porquê? Vocês devem pensar assim, esta que teve 10 anos na família, agora mudou de tom, não é? Está a dizer que a família, enfim, não é importante. Claro que não é isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer que a família é importante, mas há um momento em que o indivíduo tem que aceder ao seu estatuto de pessoa e ser pessoa. E é só quando ele é assim que ele pode ser um verdadeiro transmissor de valores, que ele pode ser um verdadeiro líder quando realmente se assume a si próprio. Além disso, Jesus sabia que todas as estruturas sociais são compostas por quem? Por pessoas. Se as pessoas crescerem, se corrigirem, mudarem, amadurecerem, estiverem à altura, qual é o problema dos casais? É o casal? Não, são as pessoas que o compõem. É ele e ela.
não sabem conjugar, muitas vezes, a sua diferença. Qual é o problema das famílias? São eles, individualmente, que não sabem posicionar-se, não veem, não percebem, portanto, não são. Então, o Senhor realmente vai ocupar-se, portanto, desta unidade. Além disso, Jesus é um modelo para a pessoa. Jesus não é modelo como pai. Se os pais quiserem encontrar em Jesus o modelo de pai, ele nunca foi pai, não foi pai. Nem sequer de marido. Jesus não foi marido, não foi casado. Nem sequer de outras funções. Jesus não é nosso modelo nas nossas funções. Jesus é unicamente nosso modelo como pessoa. Ele é a pessoa que nós devemos imitar. Um homem chamado Julián Marías, um filósofo espanhol conhecido, ele diz que o cristianismo consiste na vida do homem vivida como pessoa. Reparem que nós, quando chegarmos diante de Deus, no juízo, Deus não vai julgar casais, nem famílias, nem instituições. Ele vai julgar pessoas. Porque o que essas instituições foram, dependeu do que eu fui, do que cada um, portanto, de vós foi. Então, o que é ser pessoa? O que é isto de ser pessoa? Ser pessoa, sendo assim, é muito mais do que ser um membro da espécie humana, não é? Ser pessoa é poder aceder e possuir as suas forças vivas, desenvolvê-las, realizar o seu projeto de vida, o projeto que Deus tem para cada pessoa. E a pergunta que cada pessoa deve fazer é: qual é o projeto que Deus tem para mim, para a minha vida, para a minha pessoa? Eu quero realizar esse projeto. E esse deve ser o projeto da nossa vida, deve ser o que Deus tem para nós. Não importa o que for. Deus tem tantos projetos quantas pessoas existem e existirão. Portanto, Deus não tem problemas de originalidade. Ele tem um plano original para cada um. Gosto muito quando Jesus disse: eu glorifiquei-te na terra, tendo cumprido a obra que tu me deste para cumprir. Isto é verdade para Jesus, mas é verdade para cada um de vocês e mim. Deus quis realizar por mim uma obra que mais ninguém podia realizar. E quer realizar por vocês uma obra que mais ninguém pode realizar. Agora, não pensem que é a obra de salvar a humanidade. Não. Deus não tem planos megalómanos. Não importa, cada um, através das suas potencialidades, através das suas características, deve identificar, com a ajuda do Espírito Santo, qual é o projeto, qual é o plano que Deus tem para ele como pessoa. E esse ser pessoa não tem apenas a ver com o que fazemos. Muito mais. Tem a ver com o que somos. Com o que somos. Ser pessoa é ser portador da imagem de Deus. Ser pessoa é ter uma dignidade especial e inalienável. Ser pessoa é ter um destino especial que é só de cada um de nós. E ser pessoa é ter esta missão especial que só vocês podem cumprir no lugar onde estão e como realmente são. Ser pessoa é descobrir a nossa verdadeira identidade de filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Alguém disse: para que um homem viva em paz consigo mesmo, deve de encontrar a sua identidade de filho de Deus. É a única que resiste e dura toda a vida. O Espírito Santo convence-nos desta identidade. Quem sou? Vimos na escola sabatina o nosso irmão Jorge dizer quem era para que o pudéssemos conhecer. É importante que cada um de nós se possa conhecer também. Quem sou eu diante de Deus? O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus espera de mim? Ao que é que Deus me orienta, me vocaciona, me lança, portanto, nesta existência que Ele me dá. Há algumas características especiais do ser pessoa que eu quero considerar convosco esta manhã e partilhar convosco. A primeira característica do ser pessoa é ser uma pessoa singular. Já dissemos isto aqui, não é? Só eu posso cumprir a missão que eu tenho para cumprir. Só eu posso cumprir o sentido da vida que eu tenho para mim. Então, como pessoa, eu devo de aceitar a minha singularidade. E como transmissor de valores, se eu não aceitar a minha singularidade,
o que é que eu vou transmitir àqueles com quem eu estou a querer influenciar? Não é? Se eu me desconheço, se eu me detesto, porque às vezes detestamos-nos e queremos fazer com que os outros se amem, isso não é possível, porque os outros vão sempre captar aquilo que nós somos mais do que aquilo que nós dizemos. Ser único é aceitar que eu sou singular, é aceitar que o meu aporte para a humanidade é único. Por isso mesmo eu não tenho que me comparar, não tenho que me medir ou copiar os outros. Não preciso de me sentir nem superior, nem inferior. Eu sou eu. E em todo o universo nunca houve, nunca haverá um outro eu como eu. Estão a ver? Isto é ser pessoa singular. Há 8 bilhões de indivíduos, não é? Há 8 bilhões de indivíduos neste mundo. Atingimos os 8 bilhões há pouco tempo, não é? Cada um está no seu lugar. Ninguém pode estar no lugar um do outro. Cada um é único. Os nossos recursos e os nossos desígnios realmente são só nossos. Ninguém pode estar no meu lugar. Então eu tenho que me aceitar esta realidade, que eu sou único, que eu sou assim. Eu tenho que aceitar a minha cara. Eu tenho que aceitar a minha origem. Eu tenho que aceitar o percurso que me tem sido possível fazer. Eu tenho que aceitar aquilo que eu sou. Para eu poder pegar nisso que eu sou e transformar isso cada vez melhor. Mas se eu não aceitar isto que eu sou, eu estarei sempre vivendo, colidindo comigo mesmo. E muitas vezes é isso que acontece na nossa personalidade. Vivemos em colisão connosco. Não gostamos de nós, não gostamos da nossa cara, não gostamos da nossa família, não gostamos da nossa história. Mas não podemos ser outros. Então, ser pessoa é aceitar-se quem é. E é um descanso quando nós aceitamos isto. Não é? Sou alentejana, não sou outra coisa. Nasci numa aldeia chamada Penedo Gordo, não nasci numa cidade cheia de cultura. Eu sou o que eu sou. Sou alentejana, não é? Com tudo o que isso tem de bom e com tudo o que isso possa ter tido de limitativo. Mas sou eu, sou essa pessoa que eu tenho que aceitar, com quem eu tenho que trabalhar, que eu tenho que lidar e com quem eu tenho que conjugar. Conjugar. Sabem que o casamento, o casal, sofre desta dificuldade que os indivíduos têm de se aceitarem, de aceitarem o outro. Porque quando eu me aceito a mim mesmo, como sou, e a minha história, o meu percurso, é bem mais fácil aceitar a história dela, não é? Agora, quando eu não me aceito, eu quero outra coisa, eu também vou exigir que ela seja outra coisa. E muitas vezes vou exigir que ela seja aquilo que a mim me parece que é melhor, que é como o vizinho, que é como o meu colega, que é como o irmão lá da igreja. Estão a ver? Portanto, é muito importante nós nos aceitarmos e nos sentirmos que somos pessoas de valor. Temos o valor de ser criados à imagem e semelhança de Deus. É um valor que nada pode diminuir. Eu tenho sempre este valor, independentemente do que eu faço, independentemente da história de vida que eu estou a viver, se calhar desempregado, imigrante, no pior da minha história. Mas eu mantenho sempre este valor, esta dignidade de filho de Deus. E é isto que me dá a minha identidade. E é isto que faz a minha força, irmãos. É aceitarmos quem somos e sabermos que somos filhos de Deus. Vede com grande amor nos concedeu o Pai. Fôssemos chamados filhos de Deus. Para o apóstolo isto era o máximo. Não é o máximo para vocês? Serem filhos de Deus, independentemente do que tenha na vossa conta, da vossa profissão, daquilo que a sociedade vos dá, portanto, como valores. Que bom sermos filhos de Deus. Somente aquele que tem uma noção saudável do seu valor está apto a tecer relacionamentos, laços com Deus e com os seus semelhantes. Somente aquele que está consciente de que tem este valor. Porque se nós estamos conscientes, vamos nos queixar de Deus, que nos fez menores do que os outros. E vamos nos queixar dos outros, que não nos dão realmente o lugar que nós achamos a que nós temos direito. Nós temos esse lugar. Temos é que estar conscientes dele. Eu gostava de ler para vocês o exemplo de Jesus, porque ele é em tudo o nosso exemplo. E no Evangelho de João, no capítulo 13, de 14, o apóstolo João fala aqui de como Jesus lavou os pés aos discípulos.
E antes de lhe falar de Jesus ter lavado os pés aos discípulos, ele tem aqui um pequenino prólogo. O apóstolo João gostava muito de escrever prólogos. Ele tem um pequenino prólogo que às vezes nós passamos despercebidos. E reparem o que diz aqui o capítulo 13 de João, o versículo 2 e o versículo 3 e o 4. Diz assim: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo o quê? Que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e que ia para Deus. Então o que é que ele fez, sabendo tudo isto? Ele levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomou uma toalha, cingiu-se, pôs água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. Jesus fez este trabalho, que era trabalho de quem? De escravo. Os discípulos não quiseram fazer este trabalho porque os diminuía aos olhos uns dos outros. Era dizerem, eu sou inferior, porque faço um trabalho inferior. Porque os discípulos não sabiam quem eram. Mas Jesus sabia quem era. Jesus sabia que tinha vindo de Deus, que ia para Deus e que tinha cumprido o plano de Deus. Jesus podia fazer qualquer trabalho. Porquê? Porque nada o diminuía. Quando nós estamos conscientes da nossa identidade, do nosso valor, isto é muito importante para as crianças e para os jovens. Quando nós temos uma identidade forte e estamos conscientes do nosso valor, nós não seremos arrastados para comportamentos de risco. Não viveremos dependentes do que fazem os nossos amiguinhos, os nossos colegas. Às vezes temos 60 anos e ainda estamos assim. Quanto mais os jovens. Jesus tinha uma identidade forte que nada nem ninguém podia diminuir. Ele sabia quem era. Filho de Deus. De onde tinha vindo? De Deus. Para onde ia? Para Deus. Ele pega na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. Não tem importância lavar os pés. Não tem importância ser o varredor das ruas. Não tem importância ser o que levanta o lixo. Se temos esta certeza de que somos filhos de Deus, não há nada que possa diminuir isto. Então, meus queridos irmãos e meus queridos jovens, esta é a nossa força. Esta é a nossa força. Saber quem somos. E é isto que nos torna bons transmissores de valores. Saber realmente quem nós somos. Uma outra característica de ser pessoa é ser livre. Claro que uma forte identidade leva-nos a uma verdadeira liberdade. Somos livres porque não dependemos mais de ninguém. Não nos sentimos nem inferiores nem superiores. Então nós somos livres. Livres para escolher, livres para decidir, livres para aceder às nossas forças vivas, a tudo aquilo que nós temos como potencialidade, seja realmente de que natureza for. Jesus dá muita importância à liberdade. Já vimos, como ele disse, não podes seguir se não te libertares do teu pai. Não me podes seguir se não te libertares de quem te domina. Seja pai, seja patrão, seja mulher, seja o que for. A liberdade dá-te a tua verdadeira dimensão de ser humano. Jesus mesmo, ele se apresenta como o libertador. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de toda a ditadura. Livre de pensar por si. Livre da ditadura do grupo. Queridos jovens, vocês vivem em grupo. E o grupo fornece-vos e impõe-vos uma ditadura. Vocês têm que pensar como eles. Agir como eles. Vestir como eles. E vocês, como estão numa fase, não sei quem sou, tenho valor, não tenho valor, vocês fazem como eles. É tão importante termos uma identidade forte, sabermos quem somos. Sabendo quem somos, nós podemos ser realmente livres, livres das modas, livres do grupo, livres dos moldes, livres de toda a imagem, de todas aquelas coisas que a sociedade dá realmente tanta importância. Infelizmente, no meu ministério, tenho conhecido pessoas que têm reconhecido o valor do Evangelho e até com vontade de o seguir. Mas como aquele homem lá do tempo de Jesus, estão presos a qualquer coisa. Estão presos a alguém, às vezes é à família, ao clã, é aos colegas do trabalho, enfim, presos. Conheço pessoas que creem e não dão o passo porque estão presos. Jesus
diz: liberta-te, liberta-te. Jesus diz aos fariseus do seu tempo, não vamos ler todos os textos porque penso que já estamos um pouco atrasados. Jesus diz aos fariseus do seu tempo: mas como podereis vós crer, recebendo o quê? A honra uns dos outros. E não só aquela que vem de Deus. Enquanto quisermos receber as honras dos homens, não somos livres, porque temos que fazer aquilo que lhes agrada. E acabamos por nos identificar aos valores que eles têm. Jesus diz: se queres realmente ser livre, não podes buscar as honras que venham dos homens. Ser livre é possuir-se, é dispor de si, para se fazer e ser aquilo ao qual Deus nos chama. Isto é realmente ser livre. Jesus tinha a reputação de ser um homem livre. Quando vieram procurá-lo para o levar preso, aproximaram-se de Jesus e disseram: Senhor, nós bem sabemos que tu não te dá a aparência dos homens. E é verdade. Jesus não lhe dava importância à aparência dos homens, até porque ele conseguia ver sempre além dessa aparência. Uma outra característica, a forte identidade leva-nos à liberdade. A liberdade vai nos dar uma outra característica que é muito importante, que é a criatividade, ser criativo. E o que é isto de ser criativo? O Michel é criativo quando toca uma peça de música, não é? Se há aqui algum pintor, são criativos quando pintam um quadro. Mas não é propriamente esta criatividade a que eu me refiro. É uma outra criatividade. É a criatividade que tem que ver com a capacidade que o ser humano desenvolve de inovar, de dar respostas novas a situações diferentes ou as mesmas. Vocês sabem que um dos problemas na família e na educação é a falta de criatividade. Não é que nós não demos suficientemente brinquedos às crianças para eles se desenvolverem. Não, não é isso. Somos nós que não somos criativos. Porque é isto de ser criativo. Ser criativo é encontrar respostas novas a situações velhas ou novas. E quando nós não somos criativos, o que é que nós fazemos? Damos sempre a mesma resposta. E vocês não acham que este é um problema na educação dos filhos? Nós não dizemos sempre a mesma coisa da mesma maneira e queremos que eles entendam e eles não entendem e a gente continua a bater. Não é verdade que muitos casais, o que lhes falta é criatividade. Faça uma situação, a mulher reage sempre da mesma maneira. Diz sempre as mesmas coisas. Já viu 50 vezes que não dá resultado, mas continua. Os terapeutas têm este trabalho de ajudar a ver os cônjuges a abrir janelas onde possam ver outras coisas. Há outras possibilidades. Nós podemos e devemos ser criativos. Isso permite a mudança. Não se esclerosar, portanto, nos seus comportamentos. Muitas vezes nós só vemos preto e branco. É esta posição ou a outra. E não vemos mais. É ou. E às vezes não somos capazes de dizer também pode ser e. Não é? Jesus também é um exemplo para nós, a esse nível. Jesus era altamente criativo. Jesus era o homem da terceira via. Ele via sempre aquilo que ninguém via. Quando lhe trazem uma mulher apanhada em adultério e pensam, vamos apanhá-lo, porque, vamos dizer, se a podemos apedrejar, e ele vai ter que dizer o quê? Sim, e se diz sim, está contra a lei dos romanos. Ou não, se diz não, está contra a lei dos judeus, que manda apedrejar as prostitutas. Então, vamos apanhá-lo. Só que não apanharam. Porquê? Porque Jesus era muito criativo. Jesus olhou para a mesma situação e viu outra coisa. Ele disse, apedrejar, está bem, vamos a isso. A primeira pedra, aquele que não tiver pecado. Uma resposta tão simples, que era algo que parece tão evidente, eles não viram. E diz que um a um afastaram-se, a começar pelos mais velhos. Eles não tinham pensado naquela resposta. Para eles era só ou uma coisa ou outra. E vamos apanhá-lo. Não é? Quando vêm os herodianos e trazem uma moeda a Jesus, a mesma ideia, vamos apanhá-lo. Se ele disser que vamos pagar o tributo a César, está contra a lei mosaica. Se dissermos que não, está contra a lei romana. Agora vamos mesmo apanhá-lo. E Jesus não disse nem sim nem não. Disse, mostra-me a moeda. De quem é a efígie? Bom, é de César. Deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Eles também nunca tinham pensado nisso.
Ou seja, Jesus era criativo, porque ele tinha uma forte identidade, não tinha medo dos outros, não tinha medo da avaliação dos outros, era livre, por isso ele era realmente criativo. Como pais, como educadores, nós temos que desenvolver esta criatividade, mas temos que ser estas pessoas não condicionadas, não formatadas pela cultura, pelo que dirão os outros, por tudo aquilo que nós damos tanto valor à nossa volta, meus queridos, não é? E passamos, portanto, para uma outra característica do ser pessoa, que é o ser otimista. Otimista. Ser otimista é aquela pessoa que leva a vida assim, beatamente, a rir. Eu tinha um amigo que dizia assim, sorri, sorri. Eu não tinha vontade nenhuma de sorrir, mas ele queria que eu sorrisse porque eu era cristã e tinha que sorrir sempre. Ser otimista não é sorrir beatamente sobre todas as coisas. Ser otimista não é estar fora da realidade, não é ser alienado, não é ver branco quando realmente é preto. Não, ser otimista é ver preto, dizer é preto, mas o que é que eu posso fazer com isto? Estão a ver? Ser otimista é acreditar em si, nos outros, nas situações, é acreditar em Deus. É sempre possível. É isto é que é ser otimista. É apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, é sempre possível. É sempre possível encontrar a tal resposta, encontrarmos a tal porta, encontrarmos a tal saída. A pessoa que é otimista é a pessoa que pode inovar sempre, porque ela acredita. Finalmente, ser otimista é ter esperança. Sabe o que é esperança? É igual à fé. Só que a fé é acreditar no que Deus fez no passado. Jesus morreu por nós, deu a sua vida por nós, justificou-nos, santificou. A fé é acreditar e aceitar como real o que Deus fez no passado. Chama-se fé. Esperança é acreditar e aceitar como certo aquilo que Deus fará no futuro. Faz e fará no futuro. Isso é a fé no futuro, finalmente, que se chama esperança. Vocês acham que Jesus era um ser de esperança? Jesus era um ser de esperança. Mas era um ser alienado da realidade? Não, dentro da realidade. Ninguém o enganava sobre o que estava no coração dos homens, porque diz o apóstolo João, ele bem sabia o que estava no coração dos homens. Jesus era um homem sem ilusões. Mas era um homem altamente otimista. Ele acreditava no poder de Deus, no plano de Deus, que ele tinha vindo pagar com o seu próprio sangue. E ele sabia que era para valer e que havia de ter resultados. Fantástico. Mas ele nunca negou a realidade. Quando ele pergunta aos discípulos, quem dizem vocês que eu sou? Eles dizem, tu és o Filho de Deus. Então Jesus pensou, eles estão prontos para lhe dizer o que vai acontecer. O Filho do Homem vai ser morto, vai ser açoitado, vai ser cuspido, mas o que é que vai acontecer depois? Ao terceiro dia ressuscitará. Ao terceiro dia ressuscitará. Sabem uma coisa? Os discípulos só ouviam metade do discurso de Jesus. Sabem o que é que nós somos pessimistas? Porque geralmente só vemos metade daquilo que a realidade nos transmite. Os discípulos só acreditavam em metade do que Jesus disse. Eu vou ser preso, eu vou ser açoitado, eu vou ser crucificado, vão-me cuspir, vão-me bater. Quando Jesus dizia, mas ao terceiro dia vou ressuscitar, eles já não ouviam. E a prova é que quando Jesus foi crucificado, para eles foi uma coisa terrível. Eles não estavam à espera. No entanto, Jesus, sempre que lhes dizia o que ia acontecer, de negativo, ele dizia, mas eu vou ressuscitar. Mas, é o mas dos positivos. Não é? Às vezes nós temos o mas dos negativos, não é? Não dos otimistas, mas realmente dos negativos. E Jesus, por ser assim otimista, também era otimista sobre as pessoas. Vocês que são pais, que são educadores, que são líderes de jovens, são otimistas sobre os vossos, aqueles que vos estão realmente entregues? Acreditam neles? Ou vocês só veem também as coisas negativas? É quando nós só vemos o negativo em nós, só vemos o negativo nos outros. É como uns óculos que nós colocamos e só vemos o negativo em tudo.
Jesus disse uma vez a Pedro: Pedro, Satanás te pediu para te ir andar como trigo. Tu vais-me negar 3 vezes. Mas de Jesus. Mas, quando tu te converteres, confirma aos teus irmãos. Jesus, ao dizer-lhe que ele o ia trair, já lhe estava a dizer que ele ia voltar, se reconverter, e já lhe estava a dar até uma missão. Jesus acreditava plenamente em Pedro e naquilo que ele tinha feito em Pedro. Como transmissores de valores, nós temos que acreditar naqueles a quem nós estamos a dirigir. Temos que ser confiantes, temos que acreditar que nós somos transmissores, educadores, mas para além de nós, há um plano maior, que é o plano de Deus. Há um ser maior, que é Deus, que vai garantir, se formos honestos e sérios no nosso trabalho, na nossa relação com eles, vamos realmente conseguir. E por fim, a última característica do ser pessoa é ser aberto à transcendência. E o que é que isto quer dizer? É ser aberto ao outro. Ser aberto à transcendência é ser aberto àquilo que é maior do que eu, ou àquilo que não sou eu. E é isto que permite uma coisa que se chama o amor. É porque eu não me basto a mim mesmo, que eu sou aberto ao outro que é diferente, ao outro que não sou eu, que alarga os meus horizontes e que me acrescenta alguma coisa. É isso que é ser pessoa, é ser aberto ao outro, é ser aberto ao amor. Quando eu não sou aberto ao outro, eu fecho-me em mim mesmo. E quantas pessoas há que vivem fechadas em si mesmas, no seu desejo, nas suas necessidades, nas suas infelicidades, naquilo que são elas só, e vivem à roda disso. E depois caem muitas vezes em depressão, porque a vida não tem sentido quando nós somos o centro, não é? Ser aberto à transcendência é ser aberto ao outro, ao diferente de nós, é ser aberto ao nosso cônjuge que é diferente de nós, é ser aberto aos nossos filhos, aos nossos educandos, a todos aqueles que nós dirigimos, é acreditar e ser aberto a. Ser aberto a é estar disponível para. Finalmente é o amor, é fazer viver o outro, é entregar-se por amor do outro, ser aberto ao amor. O amor é aquilo que realmente nos faz crescer, porque é aquilo que nos faz sair de nós mesmos, dos nossos limites, e nos faz alargar os limites através do outro. Ser aberto à transcendência é ser aberto àquele também e, sobretudo, que é o absolutamente outro, que é Deus. Que é Deus. Deus é absolutamente outro. E para o conhecermos, temos que nos abrir a Ele. Temos que tomar tempo, temos que refletir, temos que orar, temos que buscar para acedermos a esse eu maior. O meu eu será um eu livre, maior, porque está em ligação com esse Deus que é o centro e o todo do universo. Deus é o todo. Ser aberto à transcendência é ser aberto a Deus. E aí Jesus, meus queridos irmãos, também nos dá o exemplo, não é? Como diz Filipenses 2, de 5 a 8, aquele que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não achou que era qualquer coisa de que ele não pudesse largar a mão, dizem outras versões, mas tomou a forma de servo. E na forma de servo foi obediente até à morte e morte de cruz. E para quê? Jesus desce esta escada. Para quê? Para depois a subir, porque diz, por isso Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre. Mas Jesus desceu essa escada em total abertura ao humano, para nos poder levar consigo. Amar é mesmo isto. Amar é fazer viver o outro, respeitando, estando disponível, orientando, mas sempre respeitando e estando pronto a dar e a dar-se. É isto que é estar aberto à transcendência, é isto que é amor e é isto que é necessário para sermos bons líderes, quer seja na família, quer seja na igreja, quer seja nas classes de monitores, quer seja no trabalho, onde quer que estejamos. Se nós formos pessoas, nós vamos promover pessoas,
Porque só pessoas podem promover pessoas. Senão, nós vamos promover pessoas condicionadas, bloqueadas. Transmitimos-lhe os nossos problemas. Transmitimos-lhe os nossos problemas. Cristo é aquele que foi absolutamente pessoa. Olhemos para Ele. Reflitamos sobre Ele. Para que nos tornemos pessoas semelhantes a Ele e possamos ter uma obra de valor e de amor semelhante à sua. Que o Senhor nos abençoe.